O futuro sombrio dos jogos AAA. Eita, No canal do Cidadão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os jogos AAA, jogos AAA, né, AAA, jogos de grande orçamento. Por exemplo, jogos da Rockstar, GTA, Red Dead, exclusivos do PlayStation e Xbox, né, God of War. Exclamação React, galera. Se você quiser mandar um vídeo, exclamação React. Só digitar aí, vai ter um formulário, você manda por lá. Last of Us, Halo, Gears of War ou outros jogos grandes do mercado como um Assassin's Creed da vida. Um jogo é considerado AAA quando ele tem um grande orçamento e um grande time por trás dele, por isso que esses jogos demoram para sair, porque hoje em dia principalmente, né, esses jogos demandam muito tempo, muitas pessoas, muitos desenvolvedores, grandes times para serem feitos e custam muitíssimo dinheiro para ter não só o escopo que eles querem ter, por exemplo, ser um mundo aberto enorme ou ser um RPG de centenas de horas, mas também para ter os gráficos avançados, realistas e tudo mais. E hoje eu quero mostrar para vocês porque que eu acho que os jogos AAA como a gente conhece, né, desses moldes de franquias clássicas que temos e tal, eles podem acabar deixando de existir, ou pelo menos deixar de existir como a gente está acostumado. Mas para isso a gente tem que voltar um pouco no tempo e entender por que isso está acontecendo hoje em dia. Durante muito tempo na indústria de games, os jogos AAA eram meio que a norma. Afinal, eram jogos com mais investimento, mais marketing, né, que eram mais vistos e lembrados pelas pessoas e também marcavam pulos geracionais de gráficos e por aí vai, como do Play 1 pro Play 2, do Play 2 pro Play 3. Claro que nem todo jogo, nem toda franquia começou como um jogo AAA de grande orçamento, às vezes começou como um jogo menor, mas acabou se popularizando. Foda café com pão. Esse aqui tem 19 minutos, cara. Vai ser um pouco longo. Vai lá fé aí, mano. Ao se tornar AAA. Pega, por exemplo, de The Witcher, né? Que o 1 é um jogo ultra nichado que quase ninguém jogou. O 2, ele teve um orçamento maior ali, pegou uma popularidade. E quando o 3 virou AAA de verdade, com um orçamento altíssimo, um puta jogo bem feito, gigantesco e tal, aí ele quebrou a bolha de vez e se tornou algo extremamente grandioso e conhecido até hoje. E também faz o teste aí. Lista nos comentários quais são seus jogos ou franquias favoritos. Eu tenho certeza que pelo menos metade ou mais da metade são de jogos AAA. Como os jogos que eu dei de exemplo no começo do vídeo. Foi ali na geração do PlayStation 3 que o termo AAA começou a popularizar, porque a gente acabou tendo jogos também de diferentes orçamentos e propostas do que a gente estava acostumado a ver só no Play 2. Além dos jogos AAA de grande orçamento, a gente começou também a ver muitos jogos indie, né, os jogos independentes, que é o completo contrário do AAA, ou seja, são jogos de baixo orçamento, que não tem muita grana para ser feito, e também com times pequenos, né, ou às vezes feito por uma pessoa só, em muitos casos. E começamos a ver também, principalmente na geração do Play 4, os jogos Double A ou duplo A, que são jogos que tá no meio termo entre o AAA e o Indie. São jogos de médio orçamento, que sim, tem mais grana investida, né, às vezes passa do milhãozinho ali e tal, mas não é algo surreal de centenas e dezenas de milhões de dólares ou com estúdios famosos trabalhando, é algo que tá no meio termo. Um exemplo recente de Double A famoso é o Plague Tale, é um jogo de médio orçamento, mas que esse médio orçamento foi muito bem aplicado, então o jogo tem gráficos bonitos, realistas e tudo mais, e que acabou se tornando extremamente popular. E por mais que até ali, meados de 2020, os jogos indie... esqueceu dos quádruplo-A, né? Tem os quádruplo-A da Ubisoft aí. Vacilou aí. E Double A's conseguiram muitos destaque, principalmente com propostas criativas e inovadoras, né, que os diferenciavam dos jogos mais padronizados que a gente tem no AAA, ainda assim eram e ainda são os AAAs que ditam o mercado, que ditam as... A treta do Elon Musk sendo pilotado no Play 2? Eita, não. Pô, isso aí é engraçado, tá, Deus? É engraçado demais, né? Alguém manda esse vídeo, por favor, se já não tiver mandado já. Evoluções técnicas, as evoluções gráficas, as evoluções de escopo e tamanho de jogo e que realmente caem no popular da galera. Só que o que aconteceu com o passar dos anos? Os jogos AAA de alto orçamento começaram a ficar ainda mais caros e demandar muito mais tempo para serem produzidos do que acontecia no passado. Pega uma Rockstar mesmo, por exemplo, que lançava vários jogos AAAs ao longo de uma geração, né? Então você teve vários GTAs no Play 2, você teve GTA 4 e 5 no Play 3 e Xbox 360, teve Red Dead 1, teve Max Payne 3, e aí o salto do GTA 5 pro Red Dead 2 foi algo gigantesco. Red Dead 2 custou ainda mais que o GTA 5 para ser feito e levou 8 anos para ser concluído, culminando nos jogos mais bem feitos de todos os tempos e no único jogo que a Rockstar lançou
durante a geração do Play 4 e Xbox One. Jogo novo mesmo, né? Sem ser um remaster de GTA V, sem ser uma coletânea. Jogo novo. Foi o único jogo novo dela. Pega os próprios exclusivos do PlayStation, cara. The Last of Us 2 teve um custo estimado de 200 milhões de dólares para ser feito. O Marvel's Spider-Man 2, agora no Play 5, custou em torno de 300 milhões de dólares. Isso são valores de filmes de grandiosíssimo sucesso. O próprio Vingadores Endgame, né, o Ultimato, custou em torno de 300, 400 milhões para ser feito. E agora os games AAA estão entrando nesse nível de custo para serem produzidos. Não só isso, mas como o tempo que eles demandam. Red Dead 2 levou 8 anos para ser feito, e agora o GTA 6, que é a próxima grande aposta da Rockstar, tá levando aí seus mais de 7 anos depois do Red Dead 2 para sair. Um jogo nível Rockstar é coisa de década para sair cada um, tá ligado? Fora todo o custo de desenvolvimento, onde eles não podem ter espaço para errar. E o que vem acontecendo muito na indústria é a empresa errando com o jogo AAA. E 2024 foi o maior exemplo disso. Teve Esquadrão Suicida, que levou seus 8, 9 anos para ser feito e deu um prejuízo de 200 milhões de dólares para a Warner, fazendo a Warner até repensar se vai continuar fazendo o jogo AAA ou não. Teve o maior fracasso da história da Sony com o Concorde, que supostamente custou 400 milhões de dólares para ser feito e com uma expectativa que seria o novo Star Wars do momento, e acabou sendo um jogo que foi fechado em 2 semanas e feito reembolso pra galera, ou seja, todo esse dinheiro gasto em 8 anos de desenvolvimento também. Esse número tá perseguindo esse vídeo, hein? Mas 8 anos de desenvolvimento de Concorde resultou em um prejuízo de quase $500 milhão pra Sony. Se falar de Ubisoft então, pelo amor de Deus, né? Só o Skull and Bones, que é um jogo que demorou seus 10 anos pra ser feito, passando de estúdio pra estúdio, fracassando, voltando do começo à produção, um monte de confusão de desenvolvimento, e custou pra Ubisoft entre 600 a 800 milhões de dólares. Esse é o valor especulado do custo de Skull and Bones, chegando ao ponto Não tem como, pô, não tem como. O diretor da Ubi, né, o dono da Ubi, falar que era o primeiro jogo quádruplo A, quadruple A, acima do AAA. Pena que esse quádruplo A veio apenas no orçamento, né? Porque na qualidade do jogo não foi esse. Thiago Minato, muito obrigado pelo sub, tamo junto, velho. Esse é o caso. A Ubisoft também fracassou com Star Wars Outlaws, outro jogo de altíssimo orçamento dela, com Star Wars ali no nome, e que vendeu menos de 1 milhão de cópias. Essa semana eu fiz um vídeo falando só sobre o estado atual da Ubisoft, vai lá assistir que ficou bem interessante, você vai entender tudo o que tá acontecendo com a Ubisoft, porque que o negócio é grave, viu? Vai lá ver que ficou bem bacana. Então assim, jogo AAA hoje em dia virou basicamente um tudo ou nada, um all-in das empresas. Elas têm que fazer, esperar ser feito por quase uma década, gastando uma grana absurda, na esperança de que quando lançar, vai conseguir trazer não só toda essa grana de volta, mas gerar lucro também, né? E é por isso que muita empresa tá tentando apostar no jogo como serviço. Esse é o maior all-in pra mim que elas podem dar, né? Tipo, a maior aposta que elas fazem, porque um jogo como serviço, se ele dá certo, ele dá muita grana, como é o caso de um Fortnite que enche os bolsos da Epic Games até hoje, ou Call of Duty, que todo ano dá uma grana absurda pra Activision. Mas quando um jogo como serviço falha, ele falha de vez, é pra falir a parada, como é o caso do Esquadrão Suicida, Skull and Bones e Concorde. Mas Sidão, a lógica não é só então fazer um jogo AAA ultra bem feito, que aí ele vai automaticamente vender? Não é isso que aconteceu no passado? É, mas não é o que acontece hoje em dia, tá? Pega, por exemplo, o Alan Wake 2, jogo AAA feito pela Remedy, extremamente bem feito, um avanço gráfico absurdo do jogo, uma história sensacional, uma evolução incrível pra franquia, que foi um dos jogos mais bem avaliados e premiados. Então, qual foi a treta com o Alan Wake, cara? Qual foi o problema que teve no Alan Wake? Eu não joguei, né? Então não sei. Também não lembro de ter visto muito vídeo de polêmica e tal. O Wokezinho? Wokezinho de... Famoso go woke, go broke, é isso? Pode crer. Eu imaginei. Até imaginei. Alan Woke. Você joga mais com a mulher do que com o Alan Woke. Alan Woke. Caralho, Alan Woke. Né? Mano, na moral. Por que os bagulho combinam tanto, né? Caralho, velho. O meme já vem pronto, né? Não tem como. De
2023 e que acabou ainda até hoje não se pagando direito. Sim, o jogo teve umas vendas satisfatórias, foi bem falado, mas ele custou tão caro pra ser feito que ainda não conseguiu se pagar. Na real, se eu não me engano, ele já se pagou, mas não deu lucro real ainda, tá ligado? Tipo assim, não compensou o lucro dele, entendeu? Ele só conseguiu passar o desenvolvimento, mas depois de muito tempo de seu lançamento, mais de ano depois. E o caso do Alan Wake é um caso que faz muitas empresas acabarem mudando de estratégia. Essa treta já é antiga. Lembra lá do Kojima com a Konami? Quando eles tretaram por causa do Metal Gear Solid 5, e aí o Kojima saiu da Konami e foi fazer seu próprio estúdio para criar o Death Stranding? Então, isso já rolava lá. A Konami achava que seus jogos AAA estavam muito caros e demoravam muito tempo para serem feitos, como foi o caso do Metal Gear Solid 5, e decidiu demitir o Kojima, baixar os custos e focar seus esforços em jogos mobile, em relançamentos e também em máquinas de pachinko lá no Japão, onde eles fazem uma puta grana, ou seja, jogos de azar, né? E isso aconteceu lá em 2015 e 2016. Imagina como isso tá agora 10 anos depois e num período pós-pandemia, onde durante a pandemia os games começaram a lucrar muito mais, com todo mundo em casa jogando pra caramba, e aí as empresas, os estúdios contrataram um monte de gente, botaram um monte de jogo em produção, alto dinheiro pra tudo que é lado, e aí quando a pandemia passou e o mundo voltou a se normalizar, acabaram por demitir uma galera, tanto que 2024 foi o ano recorde de demissões no mercado de games, com mais de 10 mil pessoas demitidas, né, entre desenvolvedores e por aí vai, fora os projetos cancelados e o grandiosíssimo medo de errar, já que os jogos custam muito caro, demoram demais pra sair. Jogo é jogo, ideologia é dualismo. Tamo competindo, tamo competindo. E o seu retorno não é imediato, são raros casos que o retorno é rápido. Como é o caso, por exemplo, do Black Myth: Wukong, que foi essa novidade que tivemos em 2024, jogo que demorou anos pra ser feito, mas que, vamos ser sinceros, eu acho que ele só conseguiu arcar com todo o seu custo e se tornar o jogo que se tornou porque houve uma injeção de grana do governo chinês, como forma de incentivo ao jogo, já que ele também tratava da cultura chinesa. Não estou aqui tirando mérito dos desenvolvedores, artistas e todo mundo que trabalhou no jogo, a equipe da Game Science se provou como uma gigante agora no mundo dos games, com pessoas muito talentosas por trás do projeto, mas é claro que a injeção de grana ajudou muito, né? Ainda mais para fazer um jogo em um escopo tão grandioso quanto ele foi em relação a gráficos, tecnologia e por aí vai. E marketing também, né? E aí no caso do Black Myth nós temos o melhor exemplo possível de um jogo AAA, que é ele demorar para ser feito, beleza, custar muito caro, mas quando sair já pegar o mundo de surpresa, todo mundo comprando, jogando, bateu lá seus milhões e milhões de jogadores na Steam logo que lançou, se tornou um sucesso de crítica, de players, de vendas, se pagou e agora vão usar a grana do projeto para fazer algo maior ainda. Esse é o melhor cenário possível e já foi a regra do mercado de games AAA um dia no passado, né? Quando era lançar um jogo grandioso e enxertar grana nele que ele dava certo. Pois é. Hoje em dia essa regra virou exceção. Black Myth: Wukong é uma exceção no mundo dos jogos AAA hoje em dia. Hoje em dia não basta apenas só juntar grana infinita e desenvolvedor talentoso infinito à sua disposição. O jogo tem que ter um diferencial, o jogo tem que ser extremamente bem marketado, bem apresentado ao público. Eu acho que hoje mais do que nunca o boca a boca, né, o fuzz da internet, o hype, ele é mais importante do que jamais foi. Afinal, hoje em dia uma mini polêmica com algum jogo já pode acabar completamente com a reputação dele, com as pessoas decidindo simplesmente não comprar. O tal do cancelamento da internet hoje em dia mais do que nunca afeta pra caramba o lançamento de qualquer produto que seja ele um filme ou seja um jogo. Pega o Esquadrão Suicida, né? Vazou antes as cenas dos vilões matando os heróis e aí a galera já ficou revoltada e boicotou o jogo. Pega o Concorde, que a galera cagou pro lançamento dele, cagou pro trailer, achou tudo sem graça e acabou nem ligando mesmo. Ninguém jogou o jogo, ninguém comprou, a Sony teve que fechar. Além da grana e do tempo, são inúmeras as possibilidades do que pode acontecer com o jogo AAA, seja ele single player ou multiplayer ou como serviço, né? Ele pode ir muito bem ou ir muito mal por diferentes fatores e é por isso que as empresas estão tentando ao máximo evitar riscos. É por isso que vemos moldes muito parecidos de um jogo AAA com o outro. Nossa, todo jogo tem a câmera em terceira pessoa, over the shoulder, né, igual os exclusivos da Sony. Parece que o Sidão ele tá fazendo toda uma narrativa dessa parada, excluindo o fator político dos jogos hoje, né? Esse fator de woke mesmo, né? Ele tá falando como se isso não existisse na fórmula. Não sei se vocês perceberam isso, né? Mas ele tá falando como se isso não fizesse parte da fórmula, não estivesse no debate, não estivesse na discussão.
Ele tá tentando criar uma narrativa como se ele estivesse na Terra 25, né? Aonde o Woke não faz parte da discussão, assim. E todo jogo parece um God of War, Last of Us, Uncharted, Days Gone, sabe? Ah, todo jogo é mundo aberto. Ah, todo jogo tem microtransação. Ah, a gente vê tudo sendo muito parecido porque eles tentam apostar no que dá certo, já que tentar às vezes inovar ou fazer algo diferente pode significar o fracasso de um projeto multimilionário e de vários anos que está sendo feito. É por isso que também vemos tantos remasters, remakes, relançamentos e sequências, né? E não uma IP nova, um novo jogo, né? Algo 100% novo, porque o novo é arriscado, muitas pessoas podem não gostar. Vê o caso aí do Intergalactic, que é o novo jogo da Naughty Dog, que claro, só tivemos um trailer aí cinemático do jogo tal, que mal dá pra saber do que o jogo vai ser, só se sabe a temática dele pelo trailer, mas muita gente já deu dislike pra caramba e não gostou da proposta. Fala pra mim, é muito mais seguro a Naughty Dog fazer um novo jogo, com um novo universo, nova personagem e tudo, ou fazer um The Last of Us Part 3? O que é mais seguro pro bolso da Naughty Dog da PlayStation? Considerando o nível de jogo ainda por cima que a Naughty Dog faz e o quanto que esses jogos custam, como um The Last of Us 2 que custou brincando seus 200 milhões. Beleza. Então hoje vemos empresas tentando jogar mais seguro com suas franquias estabelecidas, com relançamentos, remakes ou sequências diretas. Vemos empresas que estão saindo do meio de jogos AAA, como a própria Warner, que falou que depois do Esquadrão Suicida ela não sabe se vai... Deram dislike porque a nave era vermelha. Os donos de Ferrari deram dislike porque não gostam do Porsche. Com certeza, pô. Continuar focando em jogos com uma experiência desse nível, né? Por mais que é engraçado a Warner falar isso, sendo que o jogo mais vendido de 2023 foi o Hogwarts Legacy, foi um AAA de Harry Potter, mundo aberto que ela fez e deu muita grana pra ela. Então vamos ver qual decisão a Warner vai tomar, né? Mas aí, por exemplo, temos a Netflix, que criou um estúdio de jogos AAA e antes de lançar qualquer coisa já fechou esse estúdio. E ela tinha gastado uma grana com esses estúdios. Por exemplo, o Rafael Grassetti, que é o diretor de arte de God of War, tinha sido um dos contratados para ser diretor de arte desse novo estúdio da Netflix. Só que aí eles fecharam esses estúdios que nem chegou a lançar jogo, demitiram todo mundo e pelo menos que legal, o Rafael Grassetti, né, tá agora na Naughty Dog fazendo o novo Intergalactic junto com o Neil Druckmann, o diretor de The Last of Us. Mas olha só, Warner, Netflix, a Konami lá em 2015 foi a pioneira de chutar os AAA de escanteio, preocupada com o tamanho do orçamento deles e o tempo que eles demoravam para sair, para ter um retorno demorado ou não ter retorno. E muitas empresas estão fazendo. Como os games morreram em 2024 e vão renascer em 2025. Caraca, mano. A indústria da morte não dá muito view, né? Não tem como não, velho. Não tem como, cara. A indústria da morte não tem como não, mano. É o engaja, velho. É o engaja, velho. Isso agora. Por isso que eu acho que a gente vai ter uma certa mudança no cenário AAA daqui em diante. Sim, teremos muitos jogos gigantescos, GTA 6 vai sair esse ano pra provar isso, tem The Witcher 4 prometido pra não daqui muito tempo, né? AAAs sempre existirão, quadripleAs estão chegando também, mas eu acho que vamos ver uma mudança muito drástica em como as empresas lidam com jogos AAA, no que exatamente elas apostam. E também teremos uma mudança muito grande em quem vai fazer AAA. A Warner falando que vai sair, a Ubisoft que tá aí no momento super difícil dependendo do Assassin's Creed Shadows, o Xbox que parece que tá focando mais no serviço, né, no Xbox Game Pass e tal, do que exatamente fazer jogo próprio. Embora o caso do Xbox pra esse ano esteja bem positivo o saldo, viu? Acabou de sair Indiana Jones, que é espetacular, estão com Fable prometido pra esse ano, tem Gears novo, vamos ver se a Microsoft volta aos auges dos exclusivos do 360, né? O caso da Microsoft é um pouco mais fácil porque os caras têm dinheiro infinito e comprou tudo que é estúdio gigante, né? Mas falando de outras empresas em que este não é o caso, nós vamos ver cada vez mais cuidado com jogos AAA e muitas delas saindo desse ramo. Eu consigo ver uma solução viável aqui para essas empresas grandes continuarem lançando jogos com uma certa frequência, enquanto ainda mantém seus AAAs principais na ativa. Vamos lá. Que são, no meu ver, os jogos Double A. E ultimamente a gente tá vendo um monte de jogos Double A de médio orçamento fazendo um sucesso astronômico. Pega o Helldivers 2, que foi o maior sucesso da PlayStation em 2024 e que basicamente salvou a PlayStation dos lançamentos
outro que planeta, ela fez velho. no ano passado. É um jogo de médio orçamento que Caraca, se tornou tá em um outro dos jogos planeta, mais mano. rápidos a se vender da PlayStation, cara, batendo até Que números loucura, estratosféricos, tanto no PlayStation quanto na Steam. Pega o próprio A Plague Tale, né, o Innocence e o Wrecking, que são jogos incríveis que venderam muito bem e tem seu público. Ou um jogo que eu gosto muito aqui de médio orçamento, que eu acho espetacular, dos melhores jogos que eu já joguei, que é o Sifu, jogo lá de artes marciais. Todos esses são jogos extremamente bem feitos, que tem um orçamento mediano ali pra ser usado, né, gasta seus milhõezinhos, por isso que tem gráficos bem bonitos, direção de arte incrível, ótimas dublagens, por exemplo, personagens, roteiro, né, e boas gameplays, mas que são jogos em escopo menor, que não tem um mundo aberto gigantesco, cheio de missão secundária, ou centenas de horas de duração e um monte de DLC, expansão. Não, são experiências mais contidas, que custam menos pra ser feitas e que conseguem gerar um lucro de forma mais Não fácil. sei, João. Eu uso a Ubisoft como exemplo aqui. Eu acho que a Ubi poderia muito bem pegar alguma... Fala aí, Tonizinho, muito obrigado pelo sub aí de 2 meses. Até os jogos A vão ter gênio. Caraca, mano, tipo assim... Ele tá criando uma narrativa, caraca, mano, muito louca mesmo, né, velho? Realmente fingiu que não existe uma parada. Ele excluiu a parada da realidade. Se eu não falar sobre, quer dizer que não existe, né? Então vamos embora. Uma de suas franquias transformar em jogos Double A de médio orçamento. O mais louco disso que ele tá falando é que, tipo assim, ele tá alegando que as empresas estão apostando no seguro, né? Acho que o mais louco é isso, né, velho? Porque, cara, é justamente o contrário, né? É o que a comunidade gamer tá buscando, é justamente o seguro. Cara, faz do mesmo jeito que era feito antes. Faz a minha personagem gostosa, faz o meu personagem machão mesmo, alfa bolado. Faz tudo como era antes, é isso que a gente quer. O meu personagem deixa ele do jeito que ele era, pronto. Acabou. A galera tá, né, assim, desesperada para os caras fazerem como apostar no seguro, né? Faz o que dá certo, pelo amor de Deus. Faz o que dá certo. Os caras estão tentando inovar. Nós vamos inovar aqui. Ah, não. Que loucura, mano. Que loucura, cara. Conseguir dinheiro, arrecadar seu investimento necessário para fazer seus AAA, como por exemplo um Assassin's Creed e um Far Cry. Pô, a Ubisoft podia tentar pegar um Splinter Cell, um Prince of Persia, um Rayman e fazer jogos Double A's não tão gigantescos com esses games, mas que ainda pareçam jogos, né, que a gente tá acostumado a ver da empresa, porém em menor escopo, para poder financiar com o lucro desses jogos um Assassin's Creed gigantesco, um Far Cry gigantesco. Sei lá, eu particularmente consigo enxergar vantagem até num Watch Dogs se tornando Double A, cara. Ser um jogo talvez linear, não de mundo aberto, mas usando de toda a temática de hackeamento e tudo mais pra avançar, o stealth, enfim. Ou no mundo aberto de escopo menor, afinal tem muito jogo Double A que também é mundo aberto. Pega, por exemplo, um Atlas Fallen da vida, né, que é um jogo bem legal, um Alex, que sim, são mundo aberto, só que mais contidos, sem ser do tamanho de um AAA da vida. Eu gostaria muito que mais empresas das gigantes vissem vantagem em pegar vários de suas franquias e projetos e se transformar em Double A, pra gente ter mais jogos presentes dessas franquias, sem ter todo aquele risco e recompensa absurdo do jogo AAA, e até para eles poder arriscar um pouco mais em coisas diferentes, sem se preocupar tanto em ter que fazer sempre a mesma exata fórmula, porque senão não vende. Assim como a própria Ubisoft faz, né? Mas enfim, quero saber a opinião de vocês. Você acha que os jogos AAA estão com os dias contados, cara? Você acha que vai ter uma mudança drástica na indústria depois de todos os fracassos que tivemos em 2024? Quais dessas gigantes dos games você acha que talvez vai deixar de fazer AAA ou vai mudar sua visão de mercado? Você concorda com a minha ideia de que devíamos ter mais jogos Double A para suprir a demanda dos AAA? Comente aí, tá certo? É claro, assista meu vídeo falando sobre a Ubisoft, que ficou bem bacana também, um assunto que expande o que eu disse nesse aqui, inclusive. Então já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e vejo vocês numa próxima. Muito obrigado, um grande abraço e aqui, foi seu amigo de sempre, Cidão do Game. Falou! Caraca, brother. Isso é o que eu falava. Muitos youtubers se calaram e nós consumidores avisamos. Ninguém vai comprar jogo caro e ruim. Que? Esqueceu de falar da polarização dos jogos. Esqueceu. Só um pouquinho só. Alguns criadores preferem evitar mais tempo. Não vamos falar que aí não existe. Humilde. O Sidão do achismo.
Ah... Pode crer, mané. Que loucura. A saída, ótima avaliação. A saída é pelos Double A mesmo. É isso. Então é isso. Então é isso, né? Então beleza. Que loucura, né, velho? Que loucura. Os jogos, os AAA não vão morrer. O que vai morrer são os jogos lixos que custam preço de AAA. Aquele que não tem qualidade nenhuma. Pode crer. Ok, então tá bom. Então é isso, cara. Não sei. Você acha que a saída está nos Double A's? Você concorda? Deixa aí nos comentários. A gente se vê no próximo React aí. É nóis.